Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado brasileiro e português, quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso e grandes insights nessa área. O empreendedor que eu trouxe aqui hoje, como de praxe, tem muito conteúdo para entregar nesse tipo de valor para entregar. E antes de começar o episódio, como também é de praxe, agradecer aqui os patrocinadores, agradecer a Edens que possibilita que esse projeto aconteça e que a gente possa gerar valor para vocês aí do outro lado. E se você, por acaso, da nossa audiência, tiver um negócio já estruturado que precisa gerar leads ou precisa de mais vendas na sua loja online, entra no nosso site, adense.io, e deixa o seu contato, que se for o momento certo do seu negócio escalar com a nossa ajuda, a gente vai entrar em contato direto com você e marcar uma reunião estratégica. Então, a gente usa de ferramentas como o Google Ads, o Meta Ads, o YouTube, para fazer com que o canal de venda digital te ajude a crescer. Deixa lá o seu contato e se for o momento, a gente vai te ajudar a escalar. É isso aí, sem mais delongas. Helder, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui. E já começando com os dois pés na porta, quem é o Helder? Helder Marinho. João, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu é que faço muito gosto em estar aqui, em conhecer este excelente trabalho que tu estás a desenvolver. Agora, passando aqui um pouco a bola para quem é o Helder, eu sou um empreendedor. Antes de mais, é sempre difícil definir quem somos, porque sou muito mais que um empreendedor, sou muito mais um homem ligado ao mundo do empreendedorismo e do mundo dos negócios. Sou pai de dois meninos, um já com 24 anos e um com 1, porque fui pai muito cedo. Pois. E mudou a história da minha vida, que se calhar vamos falar depois mais à frente. Boa. Realmente, você foi pai muito cedo, 24 anos. E quantos anos você teve? Tinha 18 quando fui pai. Então a responsabilidade já teve desde cedo aí forte na sua vida. Sim, de repente as coisas mudam e quando nós temos quando a direção da vida muda, porque quando tu és pai a direção muda completamente. Acho que temos um propósito maior, temos algo maior a que ficamos a dever. Acho que é o mote para depois nós arrancarmos com projetos e começarmos a olhar para a vida de uma forma diferente que não olhávamos até então. Faz todo sentido o que você está dizendo. Outro dia eu vi um podcast, porque Sim. eu sou grande fã do formato, até por isso que eu tenho um. E eu ouvi um podcast e o empreendedor do outro lado falou uma coisa parecida no seguinte sentido, que ele falou que foi uma pivotagem da vida dele, o momento que ele teve filho, no sentido de ele se considerava um gajo ambicioso e focado e tudo mais, até ele ter filho, porque ele falou que isso dobrou, que isso exponenciou, porque o fato dele ter um ser humano que dependia dele fez com que ele quisesse, Sim. sabe, já não tinha por onde, assim, já não tem volta a dar, agora eu tenho que dar certo, vamos dizer assim. E você sentiu isso também, Senti. tipo, quando você... Senti, muda. Eu não sou essa pessoa que tinha o drive certo, se calhar não andava perdido, mas quase, porque tive uma infância um bocadinho difícil, passei por algumas dificuldades e a determinada altura achei que não ia vingar na vida e que a coisa se ia perder, porque já estava a trabalhar, depois a ganhar muito pouco. No momento em que o meu filho nasceu, tudo mudou na minha cabeça e eu percebi que eu não podia, jamais conseguia conceber a ideia, ou seja, assolava-me, era uma coisa que eu tinha quase suores frios, assim, pensar que o meu filho passasse pela mesma dificuldade que eu passei. E então tudo muda, porque eu comecei a criar uma visão maior daquilo que queria para a minha vida e para a vida dele. E começar a pensar e a estudar as formas que eu ia conseguir materializar isto. E comecei, então a minha primeira decisão foi começar a estudar, porque eu acredito muito que a preparação é o que faz a diferença. A forma como tu te preparas. Podemos na vida não conseguirmos adivinhar como é que vai ser o nosso futuro, mas tenho a certeza absoluta que quem mais bem preparado estiver é quem mais vai ganhar e quem mais vai ter sucesso. Isso é ponto assente. Sem dúvida, isso que você está dizendo faz todo sentido. Até fiz eu produzo conteúdo no Instagram, fiz até um post ontem falando exatamente sobre o futuro. A gente não tem como prever o futuro, mas os hábitos que a gente tem hoje, o que a gente desenvolve hoje, diz muito do que a gente vai colher amanhã, né? Sim. E você dizia sobre o Hélio empreendedor, que é só uma das
o elo do empreendedor, que é só uma das vertentes da sua vida, e tem várias outras, mas dentro desse elo do empreendedorismo, quais projetos você tem hoje, né? A maior parte das pessoas te conhece pelo Fitness Up, mas eu sei que você também é sócio da Boomfit e tem outros projetos, certo? Então eu queria entender aí, hoje você é um empreendedor serial, você começou com um projeto, mas hoje você tem vários, e quais que são esses projetos? João, eu tenho mais que um projeto. E estar ligado a mais que um projeto não quer dizer que eu esteja focado em mais que um projeto. Primeiro, passar uma mensagem de que eu não acredito muito que é possível nós estarmos dedicados a projetos a part-time com resultados de full-time. Ou seja, quando nós nos dedicamos a part-time, o mais certo é que vamos ter resultados de part-time. Eu estou ligado à Boomfit, que é o projeto de venda de material de fitness online. Estou ligado a uma imobiliária, tenho uma imobiliária, inclusive tenho uma empresa também com um sócio que é de compra e venda de cavalos. Caramba, top. Tenho... Isso que ele não ia dar certo, hein? Ele não ia dar certo e agora ele nem lembra quais empresas que ele tem. Porra, que é a vida, hein? Pronto, tenho algumas coisas, umas maiores, outras mais pequenas, que estou ligado a mais que um projeto. No entanto, deixa-me dizer-te que o meu projeto em que eu estou altamente focado é o projeto Fitness Up, e é esse a quem eu tenho estado dedicado. Todos os outros projetos eu entro como parceiro, como mentor, apoio no crescimento, estou aberto a ouvir malta e pessoas que estejam ligadas ao mundo dos negócios, que tenham o drive certo e que eu me identifique para que possam ser meus sócios e eu que possa aportar valor, tanto financeiramente como nas minhas equipas de gestão, para fazermos crescer negócios, para fazermos escalar, porque é nisso que eu sou realmente bom a nível profissional, que é escalar negócios. E daí estar associado a alguns jovens empreendedores que fazem crescer, e eu apoio neste crescimento. Brutal, faz todo sentido. E você falando do foco no Fitness Up, já era um dos tópicos que eu queria puxar, até te falei antes do episódio, que é a forma como eu relacionei, né, como eu conheci o fundador do Fitness Up. Foi sendo cliente, primeiramente, lá em Castelo Branco. Tive a oportunidade aí de ter um personal lá na altura, que foi o Francisco. Abraço, Francisco, que provavelmente vai assistir por ser você. Vou te cobrar que assista os outros também, Francisco. E ele me contou um pouco da história, né, que você tinha começado num ginásio, no atendimento, certo? Desse Sim. ginásio, e depois veio a comprá-lo, uma coisa assim, não lembro completamente a história, mas queria que você contasse aí tanto para a audiência, porque a gente gosta muito de trazer insights práticos sobre negócio, mas é muito legal também, é muito fixe conhecer a história do empreendedor por trás. Eu vou puxar então um bocadinho aqui a história atrás. Eu comecei a trabalhar num ginásio local, uma coisa de cidade pequena, como recepcionista. Comecei a trabalhar dentro dessa... cresci internamente. Isto bateu mais ou menos no momento em que eu soube que ia ser pai. Foi mais ou menos nessa altura. Percebi que as condições que eu tinha como recepcionista, e falo condições financeiras, eram condições difíceis, ganhava pouco, era difícil conseguir pagar uma habitação, pagar as minhas contas. No meio de toda esta dificuldade, percebi que tinha que estudar, como te dizia há pouco. Inscrevi-me para terminar o secundário, depois continuei na universidade, e isto permitiu-me começar a desenvolver alguns conhecimentos de gestão, que eu acho fundamentais, foram fundamentais e ainda hoje são fundamentais na minha vida profissional. Nós percebemos realmente gestão, porque para gerirmos empresas é preciso saber gerir. Claro. Porque gestão é mesmo isso. Cresci dentro dessa empresa, desse ginásio, até chegar a coordenador. Fui crescendo lá em litígio na altura com o dono da empresa. Acabei por sair, não fazia sentido nós trabalharmos juntos, porque as coisas aquilo que era a minha visão para aquele negócio não era a visão que ele tinha, e eu achei que devia sair, achei que estava a mais, e esse é mais um dos momentos em que eu me senti perdido. Senti-me perdido porque eu nunca tinha pensado em ser um empreendedor. Ou seja, eu venho de uma família e de um meio em que não existem empreendedores, nunca sequer tive muito contacto com empreendedores, com pessoas de negócios. Então aquilo foi quase um desespero. Fiquei completamente desesperado, porque eu sempre trabalhei durante a vida toda e vi-me sem trabalho e sem dinheiro. E sem poder pagar as contas no final do mês.
Então comecei, no meio deste desespero, encontrei uma empresa que me contratou a trabalhar à comissão só. Comecei a trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de mediação de seguros. Ok. E eu, ao fim de um mês, percebi que não ia ganhar dinheiro suficiente para continuar a pagar as minhas contas. Isto passaram-se, o segundo mês foi quase como ao primeiro, vinha a ganhar muito pouco, até menos que o ordenado mínimo, não, ganhava muito pouco, as contas já começarem a acumularem-se, e então percebi que eu não tinha outra solução que não fosse criar um negócio meu. E então o negócio meu que eu conseguia criar naquele momento era um negócio de mediação de seguros, porque era um negócio que não tinha quase investimento nenhum. Eu ia arrendar uma lojinha que o meu pai me ajudou a pintar e umas cadeiras lá de casa que juntei. E tive assim 2 anos, a coisa começou a correr relativamente bem. Não era um projeto com grande alcance, mas que a coisa já dava para pagar as minhas continhas, a coisa estava a funcionar. E, paralelamente a isto, já tinham passado quase 2 anos, o gerente do espaço onde eu trabalhava, nesse ginásio, veio ter comigo para me dizer que a empresa ia entrar em processo de insolvência, ou seja, ia falir, que as finanças iam tomar conta do espaço, mas que havia uma solução, e a solução passava por, se ele me arrendasse o espaço, ele arrendava-me aquilo, e era a única forma daquilo não fechar, e ficava eu como inquilino do espaço. Aquilo bateu-me, eu gostava imenso da área, porque tinha estado ligado àquilo, não tinha muito a arriscar, até porque eu não tinha dinheiro nenhum na altura, eu conto muitas vezes isto, tinha 420 euros na minha conta, não tinha mais dinheiro nenhum. Vamos lá, e, também se calhar um bocado como forma de gratidão, pelos anos todos que eu tinha trabalhado naquela casa. Ok, vamos lá, vamos avançar. Fiquei com a gerência do tal espaço, assumi uma dívida que o negócio tinha de 50 mil euros, mais coisa, menos coisa, e aí que tudo começa. E foi muito na lógica de vou entrar e o primeiro mês do negócio não está garantido, eu vou ter que fazer o negócio se garantir, né? O tal bootstrap, crescer se pagando. João, eu não pensei muito nisso. Eu acho que eu sou um otimista por natureza, e às vezes isto muitas vezes corre bem, porque eu gosto de pessoas otimistas, e gosto-me de rodear de pessoas otimistas. Mas depois tem este problema: os otimistas... É bom ter um pessimista no grupo. Pois, porque os otimistas são às vezes muito desequilibrados, e eu a esse nível sou um bocado desequilibrado. Chuto a bola para a frente e depois vamos ver o que é que isto vai dar. Depois põe a malta toda a correr atrás e a coisa até acontece. E foi isso que eu tenho feito durante a vida toda, e foi mais uma vez o que eu fiz. Chutei a bola para a frente e comecei a correr atrás. Só que não percebi que passado 2, 3 meses, em vez de 50 mil euros, eu já devia para aí 80. E então eu já estava a começar a ficar desesperado, tipo, isto não está a correr bem. E mesmo começando a organizar a equipa, que tive muita dificuldade, porque era uma equipa cheia de vícios, a coisa estava difícil de construir uma equipa, e de eu assumir ali uma liderança mais difícil do que começar do zero, né? Muito mais difícil começar do zero. Ainda hoje eu não agarro, ou tento evitar projetos que já estejam em funcionamento. Aparece muitas vezes a possibilidade de comprar outras unidades, e eu evito sempre esse tipo de negócios, porque é sempre muito mais difícil reorganizar uma estrutura, principalmente de recursos humanos, do que começar do zero. Claro. Porque a culturar é sempre muito mais... A cultura já está lá. É isso, a cultura está instalada, e se é uma má cultura, ela vai lá estar. E era isso que nós tínhamos na altura. Tínhamos uma má cultura instalada dentro daquela organização. Tive que dispensar algumas pessoas, tive algumas dificuldades em lidar, porque eu era o mais novo da equipa, só para teres ideia, eu era praticamente a pessoa mais nova da equipa. Então a autoridade também era muito questionada, né? É isso que é que ele vem aqui fazer, isto sempre foi assim, porque é que agora vem o miúdo para aqui alterar isto tudo? Ou seja, tive ali algumas dificuldades. A verdade é que eu percebia do negócio, e sempre soube o que é que realmente queria. E eu tinha a certeza que ia conseguir, mesmo no meio de alguns momentos de desânimo, em que tu vais para casa desanimado e que te vais abaixo, mas acordava no dia a seguir
com aquele espírito de eu sei o que estou a fazer, isto vai acontecer e eu tenho a certeza absoluta que eu vou ter sucesso, porque o drive estava lá, a minha cabeça estava lá, eu sabia eu sabia muito o que queria, e o que queria era ser o melhor. Eu não estava a olhar para os concorrentes, eu não estava a olhar, eu só queria ser realmente o melhor, e se eu fosse o melhor eu tinha a certeza que ia conseguir vencer. E levo este mindset para tudo o que faço na vida. Eu costumo dizer, se atiro para as estrelas, provavelmente acerto na lua. Se acontecer que atirar muito abaixo, então se calhar ainda vou ter mais abaixo. É isso. Então neste mundo dos negócios nem sequer eu assumo um papel de concorrente, eu não olho muito para a concorrência, olho para o setor. E aquilo que eu quero fazer é controlar o setor, não é controlar a concorrência. É um bocadinho diferente. E a coisa com a equipa que eu tinha, com dispensar alguns, juntar alguns, e eles começaram a perceber que eu era realmente uma pessoa de palavra, era uma pessoa que cumpria aquilo que dizia. Começar a melhorar as condições do clube. Fez com que a coisa começasse lentamente a acontecer e de repente estava a começar a ganhar dinheiro. Tipo, uau! Olha, isto agora Está dando certo. Está dando certo. Exato. Trabalhar das 8 da manhã às 2 da manhã, porque eu estava no clube a fazer na recepção, fazia o caixa, eu mudava a água da piscina, eu limpava os balneários à noite, eu fazia tudo. Sem problema nenhum, eu agarrava tudo, porque eu queria era gastar o menos possível, queria era poupar o máximo e ganhar o máximo possível, para conseguir começar a amealhar ali algum dinheiro. E a coisa começou a acontecer. Quando a coisa começa a crescer, utilizei ali uma estratégia que na altura não era muito na moda, mas uma estratégia de... Hoje são os influenciadores digitais, sim, mas eu utilizei uma estratégia dos influenciadores offline, ou seja, começar a convidar algumas pessoas como mais influentes. Na região ou nacional? Não, na zona, localmente. Ali, localmente, sim. Porque nós trabalhamos sempre local. Um ginásio é sempre local. Claro, é geolocalizado, é. Por isso, ali o meu objetivo, e naquele ginásio, que era uma coisa mais local, foi começar a oferecer ginásio a essas pessoas que mais influentes, porque no fundo é a mesma coisa que hoje se faz. Mas quando você fala influente no offline, era tipo que o presidente da Câmara, o dono do mercado, era a malta que era admirada, né? O dono dos bares. Brutal, grande insight. O barman bonito que controla as miúdas todas. Que aí as miúdas tudo vão atrás, então, aí os adolescentes vão atrás das miúdas e... Gênio, pô. E então montei ali um sistema, ofereci imensas mensalidades a essa malta toda. E a coisa começou a funcionar e que começou ali a ganhar tração. E de repente o clube estava cheio de gente. Então eu dou por mim com outro problema. Dou por mim, tipo, feliz, obviamente, contente porque tinha dado certo, ok, isto está a acontecer. E qual que foi esse clube? De onde? Em Famalicão. É um clube, foi Famalicão o primeiro? É o meu primeiro clube, ainda hoje faz parte da rede, é um clube até com uma área grande, é um clube é o Eugénios, um clube com 3 mil metros quadrados, com uma piscina muito grande. Então você expandiu ou ele sempre teve 3 mil metros? Sim, não, ele sempre teve. Foi okay. desde o início. Era com condições, estava muito então, degradado. Essa parte que você fazia de limpeza, de tudo no início, era trabalhosa pra caramba, esse tamanho de ginásio. Só para teres ideia, nesse início, nós quando convidávamos os clientes, ou seja, quando chegava lá alguém para se inscrever, nós não levávamos ao balneário. Também era uma das técnicas, era não levar ao balneário. Porque se nós levássemos ao balneário, o cliente já não se inscrevia. Que não era lá essas coisas nessa época. Então nós não mostrávamos o balneário. Que isso? Evitávamos. Mas se ele pedisse, ele ia ao balneário e depois dizia que já não tinha interesse. Então, mas hoje tem umas condições completamente diferentes. Já é outro nível. Hoje nós fizemos obras, está todo remodelado e o clube está mesmo incrível. Com um ambiente incrível. Mas o que estava a dizer, entretanto... Entramos aqui noutro tipo de realidade, que é a realidade. Eu já estava ali a ganhar um dinheiro, já começava ali a poupar, a meter algum de lado na empresa, porque eu sempre tive esse mindset de não tirar dinheiro para mim. Mindset de empresa a empresa, eu sou eu, aí eu vou receber o meu ordenado como um funcionário, como outro funcionário qualquer, e sempre fiz isso até hoje, para teres ideia, sempre fiz isso. Eu, obviamente, tenho o privilégio de decidir qual é o ordenado que quero. No entanto, vivo com o meu vencimento mensal e depois tudo o resto é para reinvestir. O que te dizia,
a coisa está a correr muito bem e de repente eu começo a pensar com receio, se calhar o medo de voltar outra vez a perder aqueles clientes e a perder aquela condição em que eu estava. Começo a pensar que qualquer um ia perceber, ia chegar lá, ia olhar para o ambiente, ia perceber que isto está cheio de gente e facilmente percebiam, tipo, pá, eu tenho que abrir aqui na cidade outro clube. Porque está cheio aquele ali. Aquele ali está cheio, então, abrindo o outro, isto dá tão bem. E eu, antes que isso acontecesse, pensei eu, tipo, não, vou eu criar a minha própria concorrência. E se abriu em Famalicão também Em o segundo. Famalicão, exatamente. Brutal. Estava a olhar, andava na altura a tirar uma pós-graduação em gestão de health clubs, até para mais conhecimento, precisava de mais conhecimento, para saber mais como é que funcionava o mercado, até o digital, estava a começar a aparecer o digital, estas questões de Isso foi em que ano? técnicas de vendas, 2011. Okay. Isto em 2011, ou seja, eu tinha ficado com o ginásio finais de 2008 para 2009. Em 2011 a coisa está a bombar e eu tipo, não, tenho que encontrar uma solução para isto e tenho para além de... E mato aqui 2 coelhos com uma cajadada só, como se costuma dizer aqui em Portugal. Que é, e crio condições para a minha equipa poder crescer, porque tu sabes que quando tens uma equipa, eles querem crescer e querem ter melhores condições e querem ganhar mais, querem subir na hierarquia. Pelo menos quem está com o drive certo, sim, né? É isso. E essa malta, então a possibilidade que eu tinha era criar uma unidade que fizesse concorrência à primeira. Foi isso que eu fiz. Criei a primeira unidade low cost, também em Famalicão, que era concorrente da minha primeira unidade. E a coisa acontece, começa a acontecer. No meio disto mete-se aqui uma dificuldade, pelo menos uma dificuldade na minha cabeça, que é, como é que eu, a trabalhar das 8 da manhã às 2 da manhã, como é que eu vou gerir 2? Das 2 às 6. Que eu não tenho... Tipo, como é que eu vou fazer isto? Exato. Então a solução, sozinho aqui com os meus botões, começo a pensar, a solução é eu contratar um gerente para esta nova unidade. E este gerente dá conta do recado e reporta a mim, e é a forma que eu tenho para fazer isto. Então contacto um colega que estava a tirar o curso comigo, mas contacto-me de pedir ajuda para perceber se ele conhecia alguém. Se ele conhecia alguém. Mas sempre na esperança de que ele pudesse até dizer... Olha, não, eu faço o papel. Eu faço isso. Era essa a minha esperança. Sim. E a verdade é que parece que estou a ver como se fosse hoje. Inclusive estava tipo a passear na cidade, pego no telefone, ligo-lhe e digo: Rui, estou-te a ligar porque preciso de um coordenador para um projeto que eu estou aqui que está a iniciar aqui na cidade. Eu sei que tu estás em Espanha a trabalhar mas queria saber se tu conheces alguém que me possas indicar. E ele responde-me: não conheço ninguém, mas eu se calhar estou disponível, porque estou a pensar em sair daqui e se calhar até pode fazer sentido. O que você estava querendo aconteceu. Aconteceu uma coisa ainda mais incrível, que é, ele diz-me assim: ok, não sei qual é a tua ideia, mas, Helder, eu vou ir na sexta-feira e sexta-feira falamos melhor para afinarmos isto. E eu, ok, na sexta-feira logo a seguir, falo com ele e ele diz-me assim: Helder, olha, eu não sei qual é a tua ideia que tens para isto, mas eu estou a trabalhar numa cadeia de ginásios. Se for para abrir só um ginásio, para mim não faz sentido, entende? Sim. Só se for para abrirmos uma cadeia de ginásios é que faz sentido para mim. E eu, claro que é. Claro. Você não estava com a ideia antes, mas o cara veio com essa abordagem e olha, por que não, né? E eu, claro que sim. Sempre foi essa a minha ideia. Nunca só uma unidade. Para isso é 10 logo. Não faz sentido. Sim. Mas deixei-o logo à vontade. Tipo, olha, então vamos fazer assim. À medida que uma unidade gere dinheiro suficiente para abrirmos a segunda, vamos lá para a segunda. Brutal. Mas isto, de repente fui empurrado para a segunda unidade. Ainda pensei que ele ia desistir de me pressionar para a segunda unidade. Mas a verdade é que as coisas... Inaugurámos o clube, correu lindamente, aquilo correu muito melhor até do que esperávamos. Tivemos uma aceitação incrível daquilo que foi
os inícios da Fitness Up, com muito bem, com uma equipa incrível que ainda tem elementos a trabalhar connosco, uma equipa incrível que nós criámos ali dentro, mas o coordenador sempre a pressionar-me para abrir a segunda unidade. Aí já não tive hipótese, tive que abrir a segunda unidade e de repente... Sofreu a abertura de outra unidade. E foi onde? No caso, a terceira, Guimarães. né? Não. Sim, essa já era a terceira unidade, porque era a terceira mas uma chamava-se Eugénios e esta era a primeira Fitness Up, ou seja, e abri a segunda Fitness Up em Guimarães. Ah, ok, porque a primeira tinha esse nome. Mas depois você fez um rebrand da primeira também. Ou não? Ela é... Não, ainda continua a se chamar Eugénios. Ah, ok, boa. Sobre a mesma gestão, sobre uma equipa de supervisão idêntica. Mas não faz parte da cadeia, então? Não faz parte da cadeia. ok. Faz parte do grupo, mas Sim. com um nome diferente. Ok. Ainda hoje tem um nome diferente. Ou seja, abrimos o segundo Fitness Up em Guimarães e ele entretanto a coisa fazia mesmo sentido, porque a coisa estava a correr mesmo bem, nós estávamos a conseguir gerar capitais próprios, praticamente, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, nós conseguíamos com esse dinheiro abrir outra unidade. E uma pergunta prática sobre o modelo de negócio de ginásio. Quanto que é uma margem liberta de um ginásio boa, assim? Você fala assim, o ginásio está saudável com essa margem. Quanto que seria, mais ou menos, na sua visão? Depende. Nós, por exemplo, trabalhamos com uma margem já muito perto o normal, entre 25% e 30%. Isso é o normal. Eu pensei que seria algo nesse 25% sentido. a 30% de margem. Nós trabalhamos com margens bastante superiores a isso. Ok. Então, esse ginásio local, ele acaba por ter menos capacidade de libertar margem do que uma cadeia. Porque uma cadeia, ela consegue ganhar economia de escala. Pronto, é isso. Okay. Essa é a grande diferença. Nós temos economias de escala e depois, porque este é um modelo de negócio que depois de atingir o break-even é quase tudo margem. Ou seja, nós dependemos muito do... que está associado ao custo fixo operacional mesmo. Né? Porque depois de segurar, depois de estar... Sim. Tu tanto tens um monitor de sala para 2 clientes como para 20, claro. Não é? Ou a recepcionista que está na recepção, tanto faz a recepção num ginásio de 200 sócios como de 2.000. E tem muita coisa já automatizada hoje em dia. E temos muita coisa automatizada, sim. E também esse é o ideal. O resultado também pode-se dizer que está no LTV, né? Na retenção desse cliente. Sim. Porque vocês têm pacotes também de tipo, a pessoa vai pagando mensalidade. Sim, o resultado tem nós somos um negócio de vendas. Claro. Isso é mais claro. O negócio de vendas ligado à moda, que é isso que eu me identifico. Não é ligado ao exercício físico, é ligado à moda, corpos, imagem, ok. bem-estar, lifestyle. Se você fosse... Isso que você está dizendo, a gente chama no digital de urgência oculta, que é tipo assim, o que na prática a pessoa está buscando com o seu serviço ou produto. E você já entendeu que o seu tem a ver com lifestyle, tem a ver com a moda. Sim. Tá fisicamente bem, tá... Sim, não entendi isto hoje. Eu entendi isto no momento que modelei o conceito. Brutal. Isto é uma coisa que está pensada, não está pensada durante o processo, está pensada no momento que pensei na marca, que é diferente. No momento em que eu estava sentado, inclusive o primeiro logotipo fui eu que desenhei, ou seja, isto é um projeto que não começou grande, começou muito pequenino. Mas já com uma visão grande, né? Com uma visão top já. Mais ou menos, com uma visão de organizar tudo para me dar o menos trabalho possível. Essa era a primeira visão. E deu menos trabalho possível? Deu muito trabalho, mas se eu não simplificasse o processo ia dar muito mais e provavelmente não éramos uma cadeia hoje. É isso que eu ia te perguntar, porque hoje vocês são quantas lojas? Quantas unidades? Vamos abrir a 40ª, sou 44, vamos abrir a próxima para dentro de 15 dias. Você tinha uma época que você estava abrindo um ginásio por mês quase, né? Que o Vitor falou. Não, estamos a abrir um por mês. O objetivo é para o ano abrir mais que um por mês. Brutal. Mas aí Portugal vai ficar pequeno, ou não? Para já o objetivo é que nós crescermos. É porque ainda tem espaço para aprofundar o mercado português, muito, né? Muito. E Portugal ainda tem muito por onde crescer. A nossa marca tem e enquanto o público se identificar com a nossa marca, porque eu acho que estamos numa fase boa e o público identifica-se com aquilo que estamos a fazer. Não, isso é brutal o que você está dizendo, porque eu tentei fazer aqui uma pegadinha. Como é que se chama pegadinha que é batota, né? É batota. Tentei fazer aqui no sentido de falar assim, Portugal vai ficar pequeno. Porque muitas vezes eu converso, eu estou no contexto de agência, eu lido com diferentes modelos de negócio. Sim. E aí eu converso com uma loja online que fatura, sei lá, 50k por mês. E ele fala assim, eu quero ir para Espanha.
Ou se não, uma loja física que começou agora, fala assim, agora é a Espanha, por exemplo. E isso você ter falado assim, não, ainda tem muita capacidade de aprofundar para Portugal, é muito da retórica que eu uso. Eu falo assim, gente, você fatura 50k por mês. Você sabe o nível de loja que tem em Portugal vendendo só para Portugal, quanto que tá faturando por mês? Então, olha o nível de profundidade que você ainda consegue colocar no mercado português. Porque se você vai para o espanhol, para o francês, para qualquer outro mercado europeu, é outra cultura, é outro preço Sim, de é outra custo fixo de claro. tudo, é outro tipo de gestão de contratação e as pessoas não levam essas variáveis em consideração. E pela sua resposta, você leva. Isso acontece normalmente porque as Nível de pessoas, consciência baixo misturam o ego com os negócios e não conseguem, e o ego consome-os. Isso nos negócios acontece muito isto, que Claro. é as pessoas são absorvidas pelo ego. As pessoas chegam a determinada altura, se calhar a uma primeira fase, é quase aqui a pirâmide de Maslow, numa primeira fase querem garantir as necessidades básicas, mas à medida que a coisa vai escalando, aquilo que querem é protagonismo, querem aparecer, querem mostrar aos amigos que são um negócio internacional, que têm Que brutal o seu é raciocínio. lifestyle. É isso mesmo. É a pirâmide de Maslow a funcionar no mundo dos negócios, de alguma forma. E eu não me deixo absorver por isso. Felizmente, sou exatamente o mesmo Helder que era quando tinha 10 anos, 12 anos. E é ou 18 natural em anos. você ou você tem Exatamente. estratégias para separar o ego do empreendedorismo? Porque todas as pessoas têm ego, né? Algumas sabem lidar melhor e outras não. E como é que você lida para não... Realmente você tem uma estratégia para isso ou é natural? É natural. Ok. É natural. Obviamente que às vezes pode-me acontecer uma outra vez começar a ser absorvido, mas eu rapidamente percebo que não estou a ser natural, não estou a ser quem eu gosto de ser, porque eu gosto mesmo de ser assim. Top. Que é-me natural ser assim. Eu dizia-te há pouco, para mim é-me natural, porque eu sei quais são as minhas prioridades. E a minha Você dizia prioridade, sobre a sua filha, assim. a minha prioridade não são os negócios. A minha prioridade é impactar cada vez mais pessoas e servir de exemplo para pessoas. E são os meus filhos e a minha família. Os filhos, a minha mulher e a minha família. Essa é a minha grande prioridade. Tudo o resto é secundário. Pá, se as pessoas à minha volta estiverem bem, melhor. Isso que você está dizendo, eu lembro de uma frase do Flávio Augusto, não sei se você conhece esse empreendedor brasileiro, e ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, o maior erro do empreendedor é quando ele começa a crescer muito, ele começa a receber muito tapinha nas costas, falando que ele é foda, que ele é do caramba, que não sei o quê. O problema é quando ele começa a acreditar. E isso que você está dizendo é justamente isso. Você nunca se deixou levar por isso, por acreditar de que você era bom pra caramba. Tipo, você pode ser bom no que você faz, mas você entende que... Nem sequer sou. Eu sou mais um. Eu sou só mais um. Eu sei que sou focado, sou trabalhador, mas também Eu vou sei... fazer um corte dessa parte e mandar pra uma galera que se acha aí. O cara tem 50 ginásios, sou só mais um. E às vezes o cara tem você sabe, uma padaria e acha que é o dono da cocada preta. Mas isto é mesmo real. Eu sou só mais um. Aquilo que me difere porque eu acho que nem difere muito, é que eu sou focado, sou disciplinado, sou otimista, como te dizia há pouco, e altamente determinado com aquilo que é a minha visão, aquilo que eu decidi que vou cumprir. Isso pode-me diferir alguma coisa, mas no dia que eu perder este drive, é o dia que eu estou a cair, é o dia que eu vou desaparecer. Então este ego vai-me engolir. Claro. Por isso, eu só sou assim porque eu continuo a crescer, porque continuo Você tem o pé a no ser chão. humilde, profunda humildade, extrema vontade de vencer, como diz o Good to Great de Jim Collins. É só isto. É a minha forma de estar, mas de resto Boa. não me alimento com egos. Nem faz sentido. Só me apetece rir quando vejo a malta. Quando Que se vejo acha a muito. malta a pôr-se em bicos de pés. Exato. Faz todo sentido, porque no final, né, como se diz, no final do jogo de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixinha, Até né? porque se nós olharmos, e eu gosto muito de olhar para os melhores exemplos Claro. do mundo. E tu vês os melhores exemplos, os maiores líderes mundiais, as pessoas que mais têm a capacidade, que estão a construir o mundo, não são pessoas que se põem em bicos de pés. Se pensarmos, e nem importa estarmos aqui a colocar nomes, porque eu acho que a audiência há de fazer essa ligação.
não são pessoas que se põem em bicos de pés. Quem se põe em bicos de pés são os novos influenciadores do Instagram que metem um carro potentíssimo, se calhar alugaram o carro para aparecer. É isso que a malta está a fazer. Eu tenho alguma preocupação nesse sentido. Preocupação porque estão a influenciar de forma errada as novas gerações. Pois. E continuo mostra uma realidade que não é real. E a malta anda enganada e a consumir este tipo de conteúdos, que é uma pena, porque esta malta tem uma obrigação para com a sociedade. Claro. Porque se têm alcance, eles têm uma obrigação de serem reais e de comunicarem o certo, comunicarem da forma que possa realmente ajudar estas novas gerações a crescerem. Isso é muito perigoso, porque eu falo por mim, né? Eu sei que eu tô acabado, mas eu tenho 26 anos, então desde, por exemplo, com 16 eu consumia muito Érico Rocha, uns caras do Brasil que eram voltados para o marketing, ainda são até hoje, do marketing digital, e eles falavam muito de resultados e tudo mais. E quando eu comecei a empreender nessa área, eu tinha uma ansiedade bizarra em ter o resultado que a malta que eu seguia tinha. Que eu falava assim, então tem alguma coisa errada comigo. Só que tu querias amanhã. Amanhã. É isso que a malta diz. É isso que a malta. Porque hoje já não se fala, já não se educa para projetos de longo prazo. Exato. Eu tive que aprender isso na dor. É tudo a curto prazo. E a malta pensa que isto realmente acontece. 44 ginásios num país como Portugal, que é um país muito pequeno. Isto não é um projeto, hoje estou aqui, mas isto é um projeto que aconteceu já lá atrás, anos. há 11, 12 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou se calhar, se calhar nem é há 15 anos atrás, se calhar é quase há 25 anos atrás, quando comecei a estudar a gestão. Claro. Porque foi aqui que começou tudo. E 12, 13 anos para 40 e tal, o ginásio ainda é curto espaço de tempo. Tem alguma outra rede, não preciso falar nome, porque você também não olha para o concorrente, mas tem alguma outra rede que tem esse número de ginásios em Portugal? Tem uma rede, nenhuma, assim, até na Europa, acho que... Falando português, não estou falando que vem de fora. Sim, não tem nenhuma rede portuguesa desta dimensão. Tem rede, existe mais que uma rede. Então, peraí, volta, editor, agora nele falando assim, eu sou só mais um, tá? Só para te explicar que não é, porra. Porque é a maior rede portuguesa de ginásio em Portugal. Sim, é a maior rede, nós somos a maior rede, no entanto nós estamos a abrir a 44ª, há uma rede que hoje faz parte de um grupo internacional que tem 43 ginásios. Ok. Que aí já tem uma proporção parecida, se fosse comparar. Agora, todas estas estruturas estão sobre a alçada de fundos de investimento, isso que tem muito mais, depende, mas tem muito budget por trás. Sim, é diferente. E às vezes não estão queimando caixa para expandir e não necessariamente de forma lucrativa, mas só para ganhar mercado. São estratégias diferentes e está tudo bem na mesma. E, faz parte. Boa. E uma pergunta que eu tenho também, Alder, porque a gente está falando de um negócio que cresceu muito rápido, igual você tá falando, abrir um ginásio por mês, a gente acha que é só escolher o lugar, abrir o ponto e tá andar. Mas significa contratar pessoas, colocar essas pessoas na cultura da empresa. Te falar, minha empresa tem 10 pessoas. Eu tô aprendendo o que é estruturar uma cultura. E é um dos desafios, assim, mais... bizarros que tem assim para um gestor, porque também o gestor acaba por transcrever muito do que é a personalidade dele, a forma de ver o mundo, no que é a cultura da empresa, né? Como é que você faz para transmitir tão rápido para que um ginásio, é igual a lógica do... Você não é um franchise, mas a gente pode usar a lógica de um franchise, né? De um McDonald's, ou o que é que seja. Não só o know-how é a forma, né? A forma de se fazer as coisas são transmitidas num escopo de franchise, mas também tudo tem que... Eu vou no McDonald's no Porto, eu vou no Algarve, eu tenho que ter uma experiência parecida. E eu sinto que no Fitness Up, eu digo isso porque quando eu também viajo, eu costumo pegar diária no Fitness Up para treinar e tudo mais, é muito parecido. Parece que é realmente... um franchise tem essa mesma lógica. Como que você faz para transmitir cultura, identidade de marca, o posicionamento da marca, manter essa identidade única, sendo que está tão dispersa pelo país a nível de unidades? Nós estamos a cultura é a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. É a forma que eu identifico a cultura. E nós garantimos que as pessoas realmente se relacionam umas com as outras a todos os níveis. Porque nós estruturamos um organigrama que nos permite, desde a direção, estarmos constantemente a comunicar depois com diretores de clube, com supervisores. Temos uma diretora de negócios, depois que
que tem uma equipa de supervisores de zona. Cada supervisor de zona tem na ordem de 8 a 10 clubes sob a sua alçada, que depois têm nos clubes diretores de clubes. Toda esta malta está a ser formada por um formador comum, que forma, que audita e que garante que os processos e procedimentos... Externo ou interno? Interno. Todos os processos, procedimentos estão conforme aquilo que nós desenhámos lá atrás, há 10 anos atrás. Mas aí são quantas pessoas, então, hoje que vocês têm no Fitness Up? 1.800 pessoas. Um grupo. E é de boa? Grupo todo. As pessoas às vezes perguntam assim: nossa, eu não empreendia porque só de pensar em ter um salário pra pagar eu nem dormia. E ter 1.800? Como é que é? Como é que é a sensação? Não pensas. Nem penso. É melhor não pensar nisso. É melhor não pensar nisso. Brutal, cara, brutal. Mas é porque assim, eu percebo tudo que você diz a nível de estrutura e como que isso é repassado, mas também a minha dúvida é quanto por exemplo, que você está dizendo, você abre um ginásio novo por mês. A implementação disso, então, é super rápida. Porque tem que estar. O ginásio vai abrir, você já tem toda a estrutura ali. Mais ou menos. Não é assim tão tem uma curva de aprendizado Sim. das pessoas que Sim, entram. Tem. Um ginásio demora cerca de 9 meses, desde o momento que nós identificamos o ponto, que vocês chamam o ponto, a localização do imóvel, até estar inaugurado, demora 9 meses a 1 ano. Ok. Agora, nós temos em pipeline sempre muitos a acontecer. Neste momento tenho cerca de 20 localizações, umas contratadas, outras a contratar, que é já para o próximo ano estarem... Você já está vislumbrando as próximas 20? Eu já tenho contratos fechados para 2025, 2024 e 2025. Ou seja, Está ao longo prazo. Isto anda sempre à frente. Obviamente que depois toda esta estrutura nós temos uma equipa a recrutar recursos humanos, temos a equipa de pré-venda, nós antes de abrirmos o ginásio normalmente já abrimos o clube acima do break-even, acima do nós nunca tivemos uma unidade, só para te contextualizar, que é giro e orgulho-me disso. Nós nunca tivemos uma unidade que tivesse um mês, à exceção da pandemia, no negativo. Nós abrimos todos os ginásios lucrativos. E vocês criam então, por exemplo, para abrir lucrativo, vocês criaram ali, tipo, uma retenção grande de... Não, nós 4 meses antes, 3 a 4 meses antes, colocámos uma banca perto do clube, temos depois uma equipa de marketing digital e uma equipa de pré-vendas, que já vai inscrevendo e no dia da abertura, ou seja, no dia da abertura normalmente abrimos já, tipo, muito acima do break-even. Então as pessoas se inscrevem sem ver o ginásio. Sim. Só por já saber que é um Fitness Up, já conhecer mais ou menos o que é. Sim, ajuda. Obviamente que nós depois uma outra pessoa que não conhece, que eu acho que hoje toda a gente conhece, mas mostramos as instalações. Normalmente temos um desconto associado para captar estes clientes. Esses early adopters, né? Que se chama. Exatamente. E captar esta malta que quer fazer parte dos sócios fundadores daquela localização. E a coisa funciona muito bem. Boa, muito bom. Brilhante. Pra mim, porra, tá cedo de explodir a cabeça. Mas me diz uma coisa, é porque também a gente gosta muito de ouvir a parte boa, mas eu queria saber de você. A gente já começou aí pelos 1.800 funcionários como desafio, mas quais que foram os principais desafios na sua jornada aí de... Porque assim, querendo ou não, é um negócio tradicional que você não necessariamente fez da forma tradicional, né? Você trouxe aí alguns formatos e até a própria disposição física do Fitness Up. Eu identifico, eu já tive em vários ginásios aqui, também principalmente porque cada hora eu tô de um lado, por questão de trabalho e tudo mais, até a disposição física no sentido de a cor, o ambiente, tem um ambiente mais jovem, mais assim... É difícil explicar assim, mas quem já foi sabe do que eu tô dizendo. Isso você foi buscar onde? Você fez um benchmark e tudo mais? Então são duas perguntas. A primeira é a questão dos maiores desafios para estruturar o que você estruturou. E a segunda é quanto essa inovação dentro daquilo que é o tradicional, que foi também um movimento que eu identifico que você fez. Olha, no que diz respeito a esta questão do decor dos clubes e daquilo que do design que está ali por trás eu inspirei-me naquilo que é... Se calhar tu vais te rir um bocadinho, mas é a minha inspiração para desenhar aqueles clubes. Eu inspirei-me naquilo que é a noite, o mundo da noite de Londres. Ok. Não sei se tu conheces Londres, mas a questão do tipo de pedra que utilizam, porque eles utilizam muitas discotecas em cabos e coisas do género, e então a inspiração vem daí, vem dos bares e discotecas da noite londrina.
Eu acho difícil porque não é óbvio. Você podia ter falado assim, ó, fui buscar nos ginásios americanos. Ou, não, na discoteca de Londres. Sim. Top. É um mercado onde eu gosto daquilo. Não sou um frequentador, mas quando percebi como é que o decor de muitos dos bares, o facto de estarem undergrounds, aquele ambiente Mas tem mais uma lógica baixo de retenção da pessoa no ambiente? Esse design ou não necessariamente? Tipo, porque a luz é mais baixa, ou não sei o que, é mais confortável não de sei, estar? não sei, Não foi não também sei. nesse nível Não de... sei. Há respostas, como te dizia há pouco, Você vai falar assim, olha, tem coisa que é mais simples Pá, do que que é você mais tá simples, fazendo aí, é cara. mais simples do que Tipo, parece. para de inventar moda, porque, porra, Pá. eu achei bonito e fiz, porra. E foi mesmo isso. Pá, eu É gosto, isso. eu não consigo conceber a ideia de fazer um ginásio que eu não gosto. Claro. Eu estou a fazer, pá, obviamente a pensar que vou para os clientes, mas estou a pensar em chegar ao fim do projeto e dizer, pá, Tem orgulho no que foi feito. ficou mesmo potente, ficou mesmo fixe. Mesmo que tenha poucos sócios, eu gosto bué deste clube. Não aconteceu a questão dos poucos sócios, Pronto, mas se você ficar satisfeito, sim. felizmente há muita gente a gostar como eu gosto. Pronto. E está a correr bem. É isso. Mas a resposta é essa. Não, eu acho melhor treinar. Voltamos a dizer que não tenho nenhum estudo. Mas eu acho que é melhor treinar num ambiente com menos luz, com mais privacidade, num local em que eu possa tirar umas fotos para o Instagram, mostrar aos meus amigos onde é que eu estou a treinar, do que num local todo pintado de branco, parece um armazém, má onda, feio como tudo. Eu sou uma pessoa. Eu gosto de ir a restaurantes bonitos, gosto de ir a espaços bonitos, gosto de estar em lojas bonitas. E transcreveu isso E no fundo na passei sua isso empresa. para. E eu acho que falta. Aqui, pelo menos na Europa, de uma forma mais ou menos geral, já começam a aparecer cadeias neste sentido e a garantir este tipo de design, mas de uma forma muito geral é tudo muito feio. Não sei se tens essa... muito padrão, É né? isso. Sei, eu há ginásios que eu entro lá dentro e não sei se estou no ginásio, estou no armazém. Se estou num armazém que meteram para lá umas máquinas e... Pois. Aqueles balneários todos ranfiosos, cheios de boedas estranhos, parece estar naqueles balneários do clube de futebol. Sim. Está tudo bem, só que eu não me identifico com isso. Você trouxe um style ali que não era o normal na indústria. E eu acho que é possível fazer bem, porque às vezes o preço de fazer bem e fazer mal é o mesmo. Sem dúvida. E o produtor está mostrando aqui a página do Fitness Up, para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer, talvez a audiência do Brasil. Mas até na própria comunicação de vocês, digital, mostra que vocês têm esse diferencial aí. Muito interessante mesmo. É igual eu falava com você, eu de Castelo Branco, até malta que for da Covilhã, enchi o saco aqui do Helder, falei que Covilhã precisava de um Fitness Up, que é verdade. Exato, porque... provavelmente. Boa. Porque eu dei o exemplo do de Castelo Branco nesse sentido, porque principalmente nas cidades que não são valorizadas assim, interior, né? Porque a gente sabe Portugal, tudo se fala no litoral, né? Sim. E o interior acaba por não ter tanto abastecimento de opções como essas, por exemplo, como o caso do Fitness Up, você já tem alguma presença, né, no interior, igual vocês estavam lá em... É mais difícil de gerir este espaço. É muito mais fácil crescer nas grandes metrópoles, nas cidades, até por uma questão de organização dos recursos. Para achar espaço, para achar pessoas para a obra. Pessoas principalmente para trabalhar, porque depois é mais limitado. É mais limitado estas cidades, porque normalmente acontece aqui muito em Portugal, porque os jovens fogem muito para o litoral. Foi o que tu fizeste. Pior que foi, mas olha que eu ainda tentei, viu? Tentei continuar. Tentei porque, tipo, no sentido de que eu comecei a empreender lá, só que, cara, tipo, era eu e as ovelhas. Aí eu falei, foda-se, vou ter que ir pro litoral, não dá. Não dá. Eu, com perdão da malta de Jacovilhante, Castelo Branco, mas não passava nada. E assim, eu tenho desespero com qualidade de vida, porque eu vim do Brasil, tipo assim, só pra te explicar aqui um pouco do contexto. Eu tava seguindo a manada, então eu tava fazendo engenharia, comecei a estagiar numa multinacional, tava no caminho de, entrar como trainee ali, entrar como estagiário mesmo, ser contratado e crescer naquela multinacional. É o dream, né, de qualquer jovem
normal da cabeça, assim, no Brasil, de classe média. É pílula azul, É não é? a pílula, exato. E eu tava seguindo esse caminho, eu pensei assim, cara, não, tem que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que dar um jeito. Digitei no Google, como ter uma experiência fora do Brasil, como sair do Brasil. Aí eu brinco que Portugal faz Google Ads no Brasil. Porque a pessoa aparece assim, ó, Portugal aceita o Enem, Portugal visto facilitado, Portugal... Tu escreveste em português? Não. Mas, pô, eu escrevi pro Brasil, podia falar qualquer coisa, podia... Não, exato, ninguém... Ele tem o resultado que tem, não é à toa. Mas não é, pô. Porque podia aparecer um blog lá do gênero, tipo, como ir pro Japão, tipo... Sabe? Por mais que eu não estivesse pesquisando em japonês, poderia estar explicando. Mas pra dizer o quê? Depois eu pesquisei, porque, tipo, a gente tem a ideia no Brasil que, por exemplo, a Europa é legal pra ter qualidade de vida, mas não se ganha dinheiro. O que você ganha dinheiro é nos Estados Unidos. Então, depois eu ainda pesquisei como ir pros Estados Unidos e tudo mais. Só que era muito mais caro e difícil do que pra Portugal. Falei, quer saber, eu vou ter experiência na Europa e tal. Portugal é mais fixe. Eu também acho. Eu apaixonei por Portugal, minha namorada é portuguesa e tal, e já acabei ficando. Mas pra dizer o quê? Que aqui preza-se muito a qualidade de vida, coisa assim, e isso era muito desconhecido. Não sei se é a experiência do produtor e do Rodrigão, mas pra mim no Brasil, eu ficar 90 minutos no ônibus, trabalhava 10 horas por dia e foda-se qualidade de vida. Aqui tem uma valorização de jantar em família, jantar a horas em família, domingo reunia a família. Eu comecei a valorizar outras coisas. Mas o que eu brinco que eu tenho pavor de qualidade de vida? Porque no interior é um excesso de qualidade de vida. Não, eu quero confusão, eu quero ver gente, eu já não aguentava mais, entendeu? Então eu acho que também rola um pouco isso pro jovem empreendedor ou Sim, tem jovem menos com... oportunidades. Tem, O interior pô. tem menos oportunidades. É isso, é mais por aí. Aí quando eu vim aqui pro norte, eu apaixonei pelo norte, porque o norte de Portugal, a malta Pronto, e no calorosa. negócio é igual. Nós tentarmos crescer nesse tipo de localizações torna-se mais difícil, principalmente porque temos menos ou seja, a captação é mais difícil porque temos menos população. Logo por aí, e depois mesmo a nível de equipa, a malta da educação física e os treinadores acabam por se licenciar nessas localizações, mas depois migram para as grandes cidades. Sim, e é interessante você estar a falar isso porque, igual eu te disse, a minha namorada é de desporto, é personal, então ela formou em desporto na Covilhã, foi até lá que a gente se conheceu. E na Covilhã tinha muitos colegas dela que gostariam de ter ficado, só que não tinham muitas opções na Covilhã. Entende? Nessa área, por exemplo. Sim. Então é meio que uma dualidade, é um paradoxo. Tipo, a pessoa não fica porque não tem oportunidade. E a empresa não abre porque não tem pessoa. Então ninguém sai do lugar ali. É isso, mas o nosso objetivo é crescer nessas cidades também. Principalmente da Covilhã, nós já estamos em Castelo Branco e aqui o objetivo é crescer noutras localizações. Não, é top, porque falta projetos como esse lá. E voltando para a parte, então, dessa parte de desafios que eu te disse, porque é o que a gente tava dizendo, né? Tipo, não é só flores e, pô, você escalou muito rápido, são 12 anos, mas é de uma empresa que você comprou falida e hoje tem 1.000 e tal funcionários. Então, o que você acredita, assim, que foram os maiores erros, talvez, né? Porque todo empreendedor também comete erro, que se você voltasse no tempo, você não repetia esses erros. Não, João, eu dizia-te há pouco, eu sou uma pessoa muito otimista e acabo por nem fazer muito essa reflexão dos erros que eu cometi, porque eu cometi neste processo de gestão, cometi muitos erros. E fui afinando sempre com a necessidade. Tipo, eu não sei se é um erro, mas se calhar... Mas hoje até olho isso como um erro, mas um erro que eu insisti durante muitos anos, que foi, nós tínhamos os duches pagos. Os duches no nosso ginásio. A primeira vez que eu treinei lá era assim. Era pago? Se batia, não é? Sim, mas não pagavas. Mas não pagas. Não, tinha opção... hoje em dia já não paga, né? Hoje em dia já não paga. Pronto, mas pagava. Pagava. E eu acho que esse era um erro. Ok. Algumas pessoas que contratei que não devia ter contratado, mas faz tudo parte do processo. Claro que sim. Algumas pessoas em que eu confiei que não devia ter confiado. Mas está tudo bem, fazem tudo, faz tudo, costuma-se dizer, foram pedras que eu fui juntando para construir este castelo. Faz todo sentido, mas como você falou do otimismo, porque eu também sou uma pessoa muito otimista, no meu primeiro projeto era totalmente voltado para e-commerce, porque quando eu comecei com dropshipping, não me identifiquei com o modelo porque não gerava valor para o mercado, mudei para marca própria, usando o dinheiro que tinha levantado no dropshipping. Só que eu fiz uma grande cagada, com o perdão da expressão, na época, que tentei abrir 3 marcas de uma vez, por exemplo, porque eu era excessivamente otimista, hoje eu calculo mais os riscos, mas, por exemplo, abri uma de biquíni, uma de biquíni, que eu não uso biquíni, uma de calçado feminino, que eu não uso calçado feminino, e uma de pet, que eu não tenho pet ainda, entendeu? Então, tipo, eu só fui em mercado que eu não conhecia. Então, por exemplo, tô te dando um exemplo de um erro meu que... Começaste logo desfocado.
Isso foi logo o primeiro. Ferrei tudo nesse projeto. Mas ser otimista não quer dizer ser burro, desfocado. É diferente. Não, foi mesmo, tipo assim, eu fui otimista no sentido de que, olha, eu tenho uma receita que funciona, eu replico em diferentes nichos que são nichos aquecidos e são. Calçado feminino vende muito aqui, pet Mas já tinha funcionado? Pra mim, não. Pois, já tinha funcionado pros outros. Esse que foi o meu Mas primeiro tinhas que colocar a receita e modelar o negócio. E quando ele funcionasse, aí sim, se calhar passavas para uma segunda. Pois, mas na época eu não tinha o Helder na minha vida, eu não tive esse cálculo. Não tive esse cálculo. E eu tô dizendo mais nesse sentido, tipo assim, se teve algum processo de decisão, porque pelo que eu percebo hoje, até da sua confiança em falar e da sua postura, que você tem confiança no que faz, tem um processo de decisão provavelmente bem apurado hoje em dia. Sim. Se esse processo de decisão é como que ele foi amadurecendo, se sempre foi assim, não, você passa a receita. Não, foi sempre amadurecendo, sempre melhorando. Como eu disse, eu sou uma pessoa que estudo muito, estudo o mercado, não estudo a concorrência, mas estudo os setores em Portugal, os setores lá fora, vejo o que é que está a acontecer, quais são as tendências, o que é o melhor para nós. Depois estudo muito de gestão, muito de análise de resultados, de KPIs. É isso que eu faço na minha vida, é gestão. Não é tanto ginásios, é modelagem de negócios para escalar, simplificar para escalar, análise de KPIs, organizar equipas. Esse é o meu Você gestor, o ginásio é apenas ossos do ofício, é a parte dos negócios. Por acaso são ginásios. Se fosse uma empresa de vender bacalhau, eu fazia exatamente 50 unidades vendendo bacalhau. Era igual. Fazia exatamente a mesma coisa. No meio deste processo, obviamente que passei por muitas dificuldades e depois não há de ser muito diferente do Brasil, mas isto é um país com alguma burocracia, é um país difícil. Sim, para empreendedores, então. A malta, principalmente de pessoas que quando dependemos do Estado, dependemos das autarquias, claro, porque nós temos que licenciar os espaços, ou seja, a coisa... E demora, às vezes até parece que a malta não quer muito que nós... Porque eu ouço muitas vezes aqui em Portugal a dizerem que incentivam o empreendedorismo, mas isso é uma treta, não incentivam nada, isso é tudo mentira. Porque são tantos bloqueios. Isto não existe o simplex, é tudo complicadex. É complexo. É tudo difícil. Tu para licenciares uma instalação ou uma loja, é um papel para aqui, um papelzinho para acolá, mais um projeto, mais não sei o quê. Depois aquilo fica encravado e depois quando chegas lá falta o papel outra vez que tu já tinhas enviado. Tens que enviar novamente o processo e depois o processo já te tinha esquecido não sei aonde. Ou seja, e isto com a pandemia, então piorou 1000 vezes. É difícil. É totalmente difícil. Recordo-me, por exemplo, de numa das minhas unidades, e que era só a minha quinta unidade, ou seja, e eu disse-te há pouco que eu investia todo o dinheiro que ganhava, investia em novas unidades. Claro. Ou seja, o dinheiro que os capitais próprios que nós fazemos de resultados, eu invisto no crescimento, e a determinada altura tive uma Câmara Municipal que decidiu, depois de eu ter o ginásio pronto e ter gastado o último cêntimo que tinha, decidiu que não podia abrir o ginásio ali, porque eles queriam que aquilo fosse um restaurante. Simples. E eu com o dinheiro lá... Olha o Estado. Tipo... E eu, não pode ser, como é que pode ser? Como é que isto é impossível? Você começou a vender bacalhau no Fitness Up e depois eu não posso ter aqui esta unidade. A verdade é que eu já tinha o clube, já com perto de 2000 sócios, ou seja, o clube... Foi depois de já ter gente inscrita. Já tinha 2000 pessoas inscritas, já tinha o clube pronto, todo completamente pronto. Tive, entretanto, uma decisão, eles entretanto meteram-nos uma providência cautelar para nós não abrirmos o ginásio, ou seja, entraram aqui numa guerra, que nem era bem uma guerra comigo, era com o meu senhorio, Câmara Municipal com o senhorio, porque a Câmara Municipal tinha a concessão do espaço, não vale a pena alongar muito, mas a verdade é que a malta da Câmara não queria que nós abríssemos um ginásio nesse espaço. E eu de repente vejo-me numa situação grave, que era, eu se manter ali o ginásio fechado, já não vou continuar a crescer porque volto outra vez ao zero. Vai te dar um prejuízo do caralho. Já tinha ali investido perto de 1 milhão de euros, só para teres ideia, tinha ali 1 milhão de euros investido. Já quase que nem dormia. A determinada altura, ao falar com o meu advogado, depois tipo 2 ou 3 noites quase sem dormir,
acordo, mas tipo, não dormi durante a noite, mas esperei tipo pelas 7 da manhã, 8 da manhã, que eu sabia que é a hora que o meu advogado começava a trabalhar, e ligo com ele e para lhe perguntar, ó doutor, o que é que pode acontecer se eu abrir o ginásio? O ginásio está fechado. Se eu abrir o ginásio, qual é o pior que pode acontecer? A multa, o que é que pode acontecer? E ele, pá, nem penses, não podes abrir. E eu, mas o que é o pior que pode mudou acontecer? De advogado. Não, o que é o pior que pode acontecer? E ele, pá, o pior que pode acontecer é vão-te lá e vão-te fechar o ginásio. E eu, ok, doutor, estamos falados. Porque fechado já ele está. Vou abrir. Se fecharem, fica igual. Pois. E foi o que eu fiz. Abriu. Liguei para a minha equipa, pessoal, a partir de hoje o ginásio está oficialmente inaugurado. Nem fizemos festa, nem nada, mas está oficialmente inaugurado. Mas a verdade é que até hoje continua a funcionar, já lá passaram. Quando é o Estado aí, até para eles encherem o saco, eles são demorados. É tudo demorado, por isso. Genial. Aconteceu comigo, só finalizando também, aconteceu comigo uma recente que foi, eu tenho estagiário FP, e aí, como eu tive essa mudança de uma empresa da Covilhã para uma empresa do Porto, aconteceu que um dos estagiários, quando começou a trabalhar comigo, começou o estágio, a endereço fiscal, porque eu ainda prolonguei para mudar o endereço fiscal, ainda era na Covilhã. E a rapariga era de Lisboa, por mais que seja um estágio remoto e tudo mais, ela ia muitas vezes ao Porto, mas o endereço estava na Covilhã. Então, isso bugou a cabeça do IFP, né? Uma Covilhã, estagiária de Lisboa, a empresa tá no Porto, que loucura é essa? E eles quiseram cancelar o meu estágio, o estágio da rapariga. E aí eu recorri, o caramba, e eles só tinham dado 30% do apoio, e já tinha passado quase o estágio todo. Aí, beleza, falaram que ia cancelar e que eu ia ter que devolver os 30%. Falei, beleza, com perdão da palavra, vai a merda pro Estado, eu faço minha empresa funcionar sem vocês, sem a ajuda de vocês, tá andar. Aí aconteceu de eu estar no Web Summit e apareceu lá um painel. Diretor do IFP, presidente do IFP, o painel, fundador de Startup Voucher, vai estar lá. E eu sentei ali na frente. Aí eles estão falando que o IFP é um programa inovador em Portugal que ajuda microempreendedores, blá, blá, blá. Aí eu peguei, no final a rapariga que estava mediando o debate lá falou, abertos para pergunta, alguém quer perguntar uma coisa? Eu quero. Estou eu. Exato. E eles lá gastando o inglês dele, os velhos, né? Porque é tudo velho, os diretores de FP e não sei o quê. Aí eu perguntei lá, e tava um público estrangeiro também, né? O Web Summit tudo em inglês e tal. E eu fiz questão também de perguntar em inglês para os estrangeiros entenderem. E perguntei para ele quando que eles iam mudar a ineficiência que era o processo dele, uma vez que é o novo comportamento de trabalho, eles não conseguiam acompanhar, por exemplo, do trabalho remoto. Que afinal eu tinha um caso prático da minha empresa que tinha migrado porque tinha crescido e o IFP não acompanhou meu crescimento e não quis apoiar uma rapariga na qual eu ia contratar. E vocês não... eu só sei que o diretor ele queria se matar. Ele falou assim, quem que trouxe esse viado pra perguntar isso? Aí ele pegou... Falou o teu nome. Não, mas ele perguntou, ele falou assim, olha, no final a gente fala ali no cantinho. Falei, fala, com jeitinho a gente fala. Saiu, aí falou assim, não, peço perdão, como é que aconteceu? Aí falei com ele, expliquei como é que aconteceu. Não, isso tá totalmente errado, você tem toda a razão. Tá aqui o meu e-mail pessoal, aquele ali é o responsável pelo não sei o quê. Manda comigo e ele em cópia que a gente vai resolver o seu problema. Falei, muito obrigado. Liguei pro meu advogado e falei, já tá ficou doido. Ele falou, você não vai acreditar o que eu fiz. Ele ficou doido. Ele falou que eu já tinha dado como perdido. Mas pra dizer o quê? Às vezes você tem que chegar nos tomadores de decisão mesmo e a maior parte das vezes você nunca vai chegar. Sim, mas muitas vezes não chega, já é isso. A maior parte das vezes você nunca vai chegar. Então isso é bizarro, porque você tem um apoio, mas no final você não consegue o apoio, entendeu? Mas enfim, era só pra dar um parênteses sobre um caso desse. Eu fico mais preocupado até nem é tanto comigo, porque obviamente que fico tão bem. Fico preocupado porque é mesmo muito difícil depois, principalmente esta malta mais jovem, empreender, porque eu percebo que são tantos obstáculos que de repente tu desistes, não é? Eu hoje a reboque da marca que está por trás de mim, consigo chegar a contactos que lá atrás não conseguia, mas eu sei o quão difícil é para alguém que está a começar os projetos, porque está cheio de vontade, mas
arranca com o projeto, passado pouco tempo, já começa o primeiro obstáculo, ou metem-no na fila para ir tratar de um documento e chega ao final da fila, dizem que afinal não é este documento, é outro, e ele tem que ir para casa, ou tem que ir tirar uma fotocópia, não sei aonde, quando podia tirar a fotocópia no local onde está, porque isso muitas vezes... redundante muitas vezes. Muitas vezes, isso acontece inúmeras vezes, que é tipo, olha, preciso da fotocópia do outro departamento, não sei de quê. Mas então vocês não trabalham todos aqui, isto não é tudo do mesmo sítio, não trabalham todos juntos aqui? Ah não, mas tem que ser eles a passarem o documento. É ridículo, é ridículo. Infelizmente atrapalha muito. Ô Helder, para chegar então na fase final aqui do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem, um feedback para quem está começando, esse empreendedor que você falou que por vezes vai enfrentar esse tipo de burocracia, esse tipo de dificuldade, uma mensagem que você deixaria para nossa audiência aí que é de empreendedores, de freelancer, de pessoal que quer fazer e acontecer aí. É aquilo que fui dizendo há pouco durante o podcast. A malta tem que ter otimismo. Isto só acontece com muito otimismo. Se nós olharmos para trás e começarmos a tentar encontrar defeitos em tudo e o que é que pode correr mal, na realidade o universo vai-nos devolver aquilo que realmente pode correr mal. Se nós estivermos com uma atitude positiva, tenho a certeza que o futuro vai ser risonho, porque é obstáculo a obstáculo que nós vamos ultrapassando, que a coisa vai acontecendo. E olhar o futuro e pensar que o futuro é sempre incerto, como eu dizia há pouco. Só que quem dá o passo, quem corre, quem chuta a bola para a frente e corre atrás, é que no fim tem direito a viver o sucesso. Brutal. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo que você está construindo. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Como eu sempre digo, é só o começo. Assina o canal, subscreve no canal se você gosta do tipo de conteúdo e ativa o sininho aí para os próximos episódios. Tamo junto, é só o começo.